Olá, pessoal. Segunda parte de isomeria, parte 2. Isomeria espacial ou estereoisomeria, ok? Antes a gente só viu isomeria plana ou constitucional. Então, esse tipo de isomeria espacial é quando os isômeros apresentam as ligações entre seus átomos dispostas de maneira diferente no espaço, ok? Então, vamos aqui para a gente verificar essa mudança. Que vai acontecer. Então, existem dois tipos de isomeria espacial. Isomeria, né, geométrica, ou cis-trans, e a isomeria óptica, que é o... Vamos começar a estudar isso hoje aqui, ok? Então, vamos lá. Isomeria geométrica ou cis-trans. O que vai acontecer? Pode ocorrer em dois casos principais. Quais? Em compostos com dupla ligação, é necessário ter a dupla ligação entre os carbonos, e em compostos cíclicos. Nos compostos com dupla ligação, devemos ter a seguinte estrutura. Está lá a estrutura, tá vendo? E, para que haja isomeria, os ligantes eles vão ter diferença, né, em cada ligante que esteja em um determinado carbono. Então, R1 e R2 têm que ser diferentes, e R3 e R4 diferentes um do outro. Bom, tá aí. Eu tenho essa situação aí, ó, tá certo? Então, se eu abrir esse composto, eu vou verificar, ó, carbono dupla carbono, ou ele aqui. Então, nesse carbono eu tenho um hidrogênio CH3. No outro carbono eu também tenho um hidrogênio CH3. Só que eu posso arrumar da seguinte maneira, ó, os dois hidrogênios de um mesmo lado ou em lados contrários de um plano. Tá vendo? Então, eu terei no mesmo lado cis, em lados contrários, trans. Aí eu terei essa seguinte situação aí, ó. Cis, a estrutura apresenta os átomos de hidrogênio no mesmo lado do plano, é a forma cis. E trans, a estrutura que apresenta os átomos de hidrogênio em lados opostos do plano, é a forma trans. Ok? Bom, vamos seguir aqui. Olha lá, olha. Nos compostos cíclicos, ou seja, de cadeia fechada, a isomeria cis-trans é observada quando apresentam grupos ligantes diferentes em dois carbonos do ciclo. Então, veja, gente, olha, aqui eu tenho um carbono, se lembram? O encontro entre os segmentos de retas são carbonos. Um carbono, dois carbonos, três carbonos. Então, aqui eu tenho olha, em um carbono e no outro. E a situação, olha, trans, porque estão em lados opostos. Olha aqui, olha, e cis, porque estão dos mesmos lados. No caso de não existir dois átomos de hidrogênio no carbono da dupla ligação, a IUPAC recomenda a utilização dos prefixos Z e E. Z significa, vem do alemão juntos, E, opostos. Ok? No caso, quando não existe átomos de hidrogênio. Então, vamos ver esse caso aí. Tá aí, ó. Tá vendo? Ó, eu tenho, ó, são hidrogênios os dois? Não. Cloro e hidrogênio. Olha o que vai acontecer. Eu vou ali e verifico, né, os números de atômicos presentes ali. Ó. Eu tenho, ó, tá vendo? 6, 6, 17 e 1. A soma maior vai estar em lados contrários, tá vendo? 6 e 17. Então, quando essa soma maior estiver em lados contrários, né? Ele é Z ou ele é E? Não é isso? Então, olha lá, olha. Tá vendo, gente? Vamos verificar aqui. Olha. Em lados iguais, ele é E. Em lados diferentes, ele é Z. Ok? Então, Z, 2-cloro-buteno, 2. Tá ok? Lembram como é que conta isso aqui? Ó? Maior cadeia aí. 1, 2, 3, 4. Onde é que está entre 2 e 3? É 2N. Tá certo, gente? É assim que a gente vai fazer essa observação. Beleza? Admita a isomeria geométrica aos senos. Está ali a situação. Então, ao seno, ó, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos tentar verificar ali. Ó. Vamos pegar 2,3 dimetil 2-hexeno e abri-lo. E verificar se há
né? É isomeria geométrica ali, ó. Tá vendo? A não há, né? Porque ó, nesse carbono eles dois são iguais, não pode. Então, ó, ligantes iguais, não pode. Tá vendo? Um penteno pode, não pelo mesmo motivo, olha. Ligantes iguais, olha, também não pode. Próximo. 3-metil, né? 3-metil, 3-hexeno. Olha, o ligante desse carbono é diferente, o ligante desse carbono é diferente. Então, tudo ok. Aí, ó, ligantes diferentes, olha. Ligantes diferentes. A resposta vai ser essa aí. Viu como é fácil de entender? Né? Apresenta isomeria cis-trans. Vamos ver. Pegamos o buteno 1, abrimos ele. Não apresenta. Olha lá, ó, iguais, ó, já foi embora, não pode. Olha o outro, 2-metil, 2-buteno. Olha, iguais de novo aqui, gente. Olha, não pode. Então, não tem. Vamos para o 3. Olha, iguais de novo. Aí, esse não pode de jeito nenhum. E esse, então, iguais de todos os jeitos. Tá vendo? Desculpe aí. Olha lá, tá vendo? Agora vamos para o 3. Olha, agora a gente vai verificar ali. É ciclo. Tá vendo? Então, olha, veja, olha, dimetil ciclo. Nós não temos ali, ó, né, na hora da escolha do ciclo ali, a gente vai verificar, ó, que não tem diferentes, são iguais. Tá vendo? Sobrou o último, que é a resposta, olha, diferentes. Tá vendo? Então, ó, diferentes. Aí, sim, essa é a resposta. É fácil, bastante fácil. Para que a gente consiga agora entender a outra parte da isomeria espacial, a isomeria óptica, precisamos de alguns conceitos básicos. Primeiro, luz natural, conjunto de ondas eletromagnéticas que vibram em planos perpendiculares, latitude e longitude, algo mais ou menos assim, ó, nesse sentido e nesse sentido, tá vendo? Da propagação. Então, eu tenho lá, ó, vários planos de vibração. Olha a representação. O que acontece é que eu vou utilizar no meu estudo a luz polarizada. É um conjunto de ondas magnéticas que vibram ao longo de um único plano. Tá certo? Tá ali. Então, ela não tem várias posições, ela só tem, tá vendo? Essa reta aí. A representação dela dessa seta, dupla seta. Vamos lá. Polarização da luz. Lâmpada, luz natural, representação. Passo ele por um prisma, né? Que é um bálsamo do Canadá, um prisma. E aí, quando ela sai do outro lado, olha, o raio, luz polarizada. Raio extraordinário ou raio ordinário, vibrando em uma única posição, né? Então, tá lá. Algumas substâncias são capazes de provocar um desvio no plano da luz polarizada. Olha, eu passo a luz polarizada e quando ela, né, passa por uma certa substância, ela pode girar no sentido horário, destro-giro, ou no sentido anti-horário, levo-giro. Essas substâncias possuem atividade ópticas, opticamente ativa. Então, é assim que a gente vai reconhecer um isômero, né, óptico. Olha lá, algumas substâncias são capazes de provocar um desvio no plano da luz polarizada. As formas destro-gira e levo-gira, que correspondem a uma imagem da outra, foram chamados de antípodas ópticos ou hemantiomorfos. Olha lá, ácido lático. Olha, a mesma forma, tá vendo? Mas se eu botar ele no espelho, na frente de um espelho, a sua imagem sobrepõe-se corretamente. Quando eu colocar essa imagem sobre essa, esse OH vai estar acima desse? Não, vai estar aqui, ó. Tá vendo? Ao mesmo passo que o H, ó, vai estar aqui, ó. Então é como a mão. A mão é um isômero óptico da outra mão. Você mostra a sua mão, mas a imagem que você tem não é a sua mão, é a outra. Ok? Então,
ela se sobrepõe, se eu trouxer a imagem, eu consigo sobrepô-la, uma sobre a outra, sobrepor? Não, não coincide todos os dedos. Ok? A mistura em partes iguais de antípodas ópticos fornece, por compensação dos efeitos contrários, um conjunto opticamente inativo, que foi chamado de mistura racêmica. Ou seja, se eu pegar uma substância que é destro e outra que é levo, e colocá-las em um mesmo recipiente em quantidades iguais, 50% de cada uma, eu terei a anulação na passagem da luz polarizada uma da outra. Automaticamente não vai haver desvio, nem horário, nem anti-horário. O raio de luz polarizado passará direto. Então, eu terei o quê? Uma substância opticamente inativa. As substâncias assimétricas possuem atividade óptica. O que é uma substância assimétrica? É aquela que, quando você passa um plano, um lado é diferente sempre do outro. Ela não tem simetria. Ok? A estrutura orgânica que tem carbono assimétrico possuirá atividade óptica ativa. Então, ele tem isômero. Então, vamos lá. Tem isômero pelo desvio da luz polarizada, tem isômero por falta de simetria, e tem isômero porque a sua imagem no espelho é o contrário, é o inverso da original, né? Não se sobrepõe, e depois a gente vai ter a presença de um carbono quiral. Carbono assimétrico ou quiral. É o átomo de carbono que possui 4 ligantes diferentes entre si. Olha aí, gente. Esse é assimétrico aí? Sim. Esse carbono aqui, olha, tá vendo? É um carbono quiral. Ele tem o CH3 ligado a ele, um Cl, um H e um OH. Então, ele é um carbono quiral. Ok? Tá ali, ó. Veja que as diferenças aí. O que é que acontece? Como o composto tem carbono assimétrico, ele apresenta atividade óptica. Tá certo? Carbono assimétrico ou quiral no ciclo. Olha lá, no processo cíclico, tá vendo? Então, ele abriu para a gente ali a oportunidade de vermos. Tá lá. Na estrutura abaixo, quando se substitui R por algum radical, o composto adquire atividade óptica. Quando? Bom, metil e etil. Se eu botar metil aqui, não funciona porque aqui eu já tenho um metil. Se eu botar metilpropil, não funciona porque aqui eu tenho um metil. Se eu botar etilpropil, funciona. Não é? Olha lá. Tá vendo? Etil e propil. Letra C. Temos 4 ligantes diferentes. Aí eu possuo isomeria óptica. Tá? Em 2 frascos tem-se 2 substâncias, cujas moléculas são representadas pelas letras A e B. Essa estrutura representa hemantiômero. Veja, a sua imagem no espelho vai coincidir quando eu sobrepor uma sobre a outra? Não vai coincidir. Né? Então, o que é que acontece? Né? Ele não possui. Né? Olha essa substância, a utilização de novas técnicas de controle de praga. São estruturas desse feromônio. É correto afirmar que possui um carbono quiral, é um álcool secundário, apresenta a fórmula, olha gente, olha, possui 2 ligações duplas, carbono-carbono, com isomeria trans. Tá aqui, olha, uma dupla, outra dupla. Tá certo? A quantidade de ligantes é diferente. Então, esse assunto foi o complemento da nosso estudo. Eu posso prever a quantidade de isômeros formados por um composto, tanto os isômeros ativos como os inativos. Para uma substância orgânica com carbonos assimétricos, o número de isômeros ativos e inativos é dado pela seguinte expressão. Número de isômeros ativo, 2 elevado a n. E inativos, 2 elevado a n-1. O que é n? O número de carbonos assimétricos. Então, meu trabalho é encontrar os carbonos assimétricos. Vamos lá? Olha, carbono assimétrico, 1.
Então, olha, N1, carbono simétrico N1. 2 elevado a N. 2 elevado a 1, 2. Significa que 2 carbonos ativos, isômeros ativos. Já no caso do outro, olha, 2 elevado a 1 menos 1 dá 0. 2 elevado a 0 dá 1 isômero inativo. Ok? Vamos mais um. Está aqui, gente, olha. Olha. Carbono, quantos carbonos assimétricos? Esse é assimétrico, né? O outro também é? Sim, 2 carbonos assimétricos. Então, olha, esse composto possui 2 carbonos assimétricos diferentes. N é 2. Então, o que acontece? 2 elevado a 2 vai dar 4. 4 isômeros ativos. E inativos? Vai ficar, olha, tá vendo? 2 lá em cima, olha, menos 1. Vai dar 2 elevado a 1, que dá 2. Então, 2 isômeros inativos. Vamos mais um aqui. Total de isômeros ativos mais inativos, 6 isômeros. É? Vamos mais um aí. Olha, considere o composto, tá ali. Ele apresenta, tem 2 carbonos assimétricos, certo? Tem esse e tem esse. Então, mesma situação lá da questão anterior, olha, tá vendo? Olha? Idêntica à situação da questão anterior. Ok, isso aí é bastante tranquilo, né, gente? Para a gente fazer mais uma questãozinha para a gente encerrar. Olha, gente, quando a gente encontra assim, nós não percebemos logo o carbono assimétrico, porque ela está em um único plano, tá vendo? A fórmula está em forma reduzida. Vamos abrir ela aí. Abrimos. Então, quantos carbonos? Olha, 1, 2, tá vendo? Mesma situação do anterior. Olha. Tem 2 carbonos, então ele tem, olha, 4 ativos e 2 isômeros racêmicos inativos. Ok? Então, a gente vê aqui a matéria, muito tranquilo. Bem, encerramos, né? E aí, ó, em professor Agamenon, Roberto, nós temos uma série de exercícios que é interessante que vocês vão fazer esses exercícios para poder compreender e fazer as perguntas, né? Um abraço a todos. Bons estudos.